Por que o cristão é mau? Por que ele é maldoso? Se Deus é amor, por que a igreja propaga tanto ódio e tanto preconceito nas pessoas? A grande maioria das vezes, quando um cristão faz uma coisa ruim, é mal para as pessoas, ou age de uma forma que Jesus não agiria, é porque ele se baseia numa interpretação bíblica errada. Sabe? Ele se baseia numa interpretação sobre suas próprias vontades, sobre a sua própria opinião e sobre o seu jeito de ver o mundo. E essa interpretação errada, ou às vezes propositalmente distorcida, é que fere tantas pessoas dentro da igreja. Sabe? Olha um pouco na história, quantas guerras foram começadas em nome de Deus. Em Lucas, Jesus começa a conversar com seus discípulos e começa a preparar-eles para um tempo. E ele fala assim, chegou a hora da palavra se cumprir. E os discípulos ficam ansiosos assim já. E ele fala assim, leve sua bolsa e levem também a sua espada. E eles olham assim, espada? Senhor, a gente tem duas aqui. Jesus fala assim, é o suficiente, vamos. Sabe, você tem que entender que naquela época a expectativa do Messias era o Messias vai libertar Israel. Sabe, a opressão romana, os romanos que estavam oprimindo aquele povo, o Messias ia chegar para libertar eles. E essa era a expectativa, inclusive dos discípulos, assim, sabe? E especialmente na mente de Pedro. Pedro fala assim, cara, chegou a hora, sabe? Jesus está falando assim, chegou a hora, a palavra se cumprir. Ele falou, finalmente pegue sua espada e vamos levar a espada. E isso aqui, e pouco tempo depois, chega lá os soldados romanos e querem prender Jesus. E Pedro fala assim, é agora, e vai lá, pum, arranca a orelha daquele soldado. E Jesus olha e fala assim, Pedro, o que você está fazendo? Mas Jesus, você não falou para levar a espada? Não é agora que a gente vai libertar o povo de Israel? Não é isso que a palavra fala? Não é isso que a profecia fala? E Jesus olha assim, Pedro, como é que você conseguiu interpretar isso das minhas palavras? Sabe, você me escuta, mas você não me entende. Sabe, você anda do meu lado, mas parece que você nunca viveu do meu lado. Jamais eu vim aqui para ferir as pessoas. Eu vim para libertar, sim, mas não libertar disso, não libertar de uma opressão momentânea, mas libertar o mundo do pecado. Esse que era o grande propósito de Jesus. E sabe, graças a Deus Jesus estava naquele momento, porque se fosse por Pedro ia começar aquela revolução lá na hora, ia juntar todo mundo, ia se levantar contra aquele governo de Roma, mas não era esse o propósito. Sabe, se ele esperasse um pouco e você observa a história fazendo isso, Pedro queria libertar Israel da opressão romana, mas ele não sabia que pouco tempo depois o amor de Cristo ia chegar até Roma, ia conquistar todo aquele povo e Roma iria se tornar um dos principais centros do cristianismo na época. Pedro interpretou as profecias e as palavras de Jesus de uma forma errada, conforme aquilo que ele tinha na mente, conforme ele pensava. E por isso ele quase começou uma revolução que iria destruir ele, todas as pessoas que iriam nessa revolução junto com ele. Sabe, como que você tem interpretado as palavras de Jesus? E aí galera, chegado, tudo bem com vocês? Mais uma vez é uma honra para mim ter vocês no meu canal aqui assistindo esse vídeo, nós juntos aqui tendo esse tempo com Deus. E eu espero de alguma forma conseguir agregar na tua vida, te ajudar nesses... Sabe, todo mundo passa por sua luta, todo mundo passa por os seus dias difíceis. E se eu de alguma forma consigo ajudar você, para mim isso é uma honra tremenda. Então, se você tem curtido o vídeo até agora, por favor, faça duas coisas rapidinho. Curta o vídeo, isso ajuda muito a divulgar mais a mensagem de Cristo. E segundo, se inscreva no canal, porque muitos de vocês que estão assistindo não são inscritos no canal ainda. E também, se você não me segue no Instagram, por favor, me siga lá, que lá eu sempre atualizo vocês de todas as coisas, todas as novidades e tudo mais. Mas vamos direto ao tema. A gente falou sobre interpretações erradas, por que cristãos se tornam maus, por que cristãos fazem coisas ruins. E como é que eu faço para não cair nessa armadilha de interpretar a palavra de Deus errado? Então essa é a grande questão que eu vou tentar responder junto com vocês aqui nesse vídeo. Como é que eu interpreto a Bíblia da forma certa? Sabe, toda palavra, toda passagem bíblica, na verdade a Bíblia inteira, ela indica para uma pessoa, seja Velho Testamento ou Novo Testamento, ela indica para a pessoa de Jesus Cristo. Sabe, ele que é o cumpridor de toda a palavra, ele que é a palavra em pessoa, é Deus em pessoa, é Deus encarnado. Sabe, então não são meras palavras, mas observe a pessoa que está por trás dessa palavra.
Sabe, veja Cristo dentro da palavra. Veja como Cristo falava, com qual intenção, com qual inotação que ele falava. Como que Cristo vivia, como é que eu faço isso? Tendo intimidade com o Espírito, porque o Espírito te conecta diretamente a Cristo, diretamente a Deus. E com isso, com esse crescimento de intimidade com Deus, você vai conhecendo quem realmente a pessoa de Cristo era. Sabe, como que ele agia, como que ele falava, como que as situações, as diferentes situações, ele lidava com as situações, os tempos difíceis, os tempos bons, quando ele estava com os amigos, quando ele estava com o círculo mais íntimo, quando ele estava com as massas, quando ele estava só sozinho. Sabe, conheça a pessoa de Cristo. E quando você conhece a pessoa de Cristo, quando qualquer coisa sai da personalidade, sabe, já conheci alguém que fala assim, não, porque tal pessoa fez tal coisa, e você fala assim, mas tal pessoa? Não, eu conheço tal pessoa, ela jamais faria uma coisa dessas. Sabe? Assim você vai conseguir captar quais são as interpretações certas e quais são as interpretações erradas da Bíblia. Sabe? Você conhece Jesus e assim que uma coisa difere da personalidade, do caráter de Jesus, você já percebe na hora e fala assim, ei, aí tem uma coisa errada. Porque eu conheço Jesus e Jesus jamais, sabe, interpretaria a palavra dessa forma. E sabe, na Bíblia tem uma história muito parecida com isso que a gente está falando hoje. E na verdade é isso que eu acho incrível na Bíblia, sabe? Parece que cada situação que você passa, cada tema que você fala, sempre a Bíblia tem alguma coisa para te fundamentar, para colocar você na direção certa. Então Jesus estava lá junto com os fariseus, Mateus 15, de 1 a 6. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Ué, por que não lavam as mãos antes de comer? Jesus dá risada, fala assim, Jesus respondeu, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Não estão mais obrigados a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Uma tradição era mais importante do que a própria palavra de Deus. Sabe, eles viam a palavra só pela palavra. Eles só não viam o contexto, não viam a pessoa por trás. Sabe, eu estou plenamente convencido que se você somente estuda a Bíblia pelas palavras que estão ali e não pela pessoa que representa toda aquela palavra e não pela pessoa que está por trás daquela palavra. Sabe, se você estuda a Bíblia, mas não conhece o Espírito Santo, não conhece Jesus profundamente, você mais cedo ou mais tarde, eu estou convencido disso, que você vai entrar nesse exército dos cristãos maus. Sabe? Qualquer coisa que você fala, não, mas a Bíblia fala que tal. Não, mas tem uma passagem que fala que tal, então por isso você está errado. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você é um pecador e você está indo no caminho errado, você tem que andar no caminho de Cristo, e Cristo era perfeito, então nada além do que perfeição é aceitado aqui. Então, se você cometer qualquer pecado, você tem que se humilhar, e você tem que fazer isso, e você tem que orar aquilo, você tem que dar dízimo à igreja, porque somente a perfeição aqui é aceitada, somente a santidade total aqui é aceita, e nada menos disso, porque senão você jamais vai conseguir entrar no céu e você vai queimar para sempre no inferno. E se você realmente conhece a Cristo, você olha para umas palavras dessas e fala assim, não, tem uma coisa errada nisso, sabe? Eu conheço Jesus. Jesus jamais falaria essa palavra com essa entonação de ódio, com essa entonação de humilhação. Eu conheço a pessoa que falou isso. E você colocar essa entonação nessa palavra não faz sentido, sabe? Jesus é amor. Sabe, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso significa que Jesus abriu esse caminho pra gente. Se antes o véu separava a gente de Deus, então Jesus morreu, e não pelo que a gente faz ou deixou de fazer, mas é pelo que Cristo já fez. Ele abriu esse caminho e agora a gente tem acesso à verdade, a gente tem acesso à vida através de Cristo Jesus. Sabe, esse é o Cristo que eu conheço, essa interpretação correta. Sabe, é assim, com essa entonação que Jesus falou, com esse objetivo que Jesus falou. Sabe, eu conheço a pessoa de Cristo
E por isso eu consigo entender as suas palavras. E o mesmo texto de Mateus, ele continua um pouco mais para frente. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir a outro cego, ambos cairão num buraco. Sabe, se você vê alguém interpretando errado e tudo mais, ou ficando nervoso com a forma que você está interpretando a Bíblia e tudo mais, você fala assim: sabe, qualquer planta que Deus não plantou vai ser arrancada pelas raízes. Deixe que os cegos guiem outros cegos. Sabe, eu conheço a Cristo, eu sei qual é a verdade. E sabe, muitas vezes quando você conhece a Cristo, você vai contra a cultura. Sabe, quantas vezes, sabe, a cultura de Cristo é diferente da cultura mundana. Quando foi a última vez que você percebeu assim, cara, mas, sabe, todo mundo faz, toda essa cultura faz dessa forma, mas a cultura de Jesus, eu sei que Jesus, ele agia de forma diferente. Sabe, a gente olha um pouco para trás na história e vê, por exemplo, a segregação racial, que era uma coisa totalmente normal na cultura e especialmente lá nos Estados Unidos, a gente observa isso nos filmes e tudo mais. Uma segregação racial absurda, onde um branco não poderia usar o mesmo banheiro de um negro, sabe? O negro tinha que ter uma separação disso e essa separação, inclusive, acontecia dentro da igreja, sabe? Existia a igreja para os brancos e a igreja para os negros. Isso é uma coisa absolutamente horrível e se você conhece a pessoa de Cristo, você fala assim: não, isso aí está errado, sabe? A escravidão, isso aí está errado. A segregação racial, isso está errado. O ódio para as pessoas, não, isso está errado. E você vai lá e muda e começa a agir diferente do que a cultura diz que você deve agir. Sabe, quando que foi... Eu quero terminar, na verdade, com essa pergunta. Quando que foi a última vez que você olhou para um texto da Bíblia e falou assim: cara, eu nunca tinha visto isso dessa forma. Eu vou ter que mudar o meu jeito de viver, eu vou ter que mudar o meu jeito de ver as coisas, eu vou ter que mudar a cultura que eu estou vivendo, porque eu estou mais me adaptando a uma cultura mundana, mas eu percebi que a cultura de Jesus é diferente nesse aspecto e você começa a ser a diferença nesse mundo. Sabe, conheça a pessoa de Cristo, conheça a pessoa que está por trás de toda a palavra. E conhecendo a pessoa, você vai conseguir interpretar a Bíblia da forma certa. Vamos orar aqui rapidinho. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui, podendo falar com todas as pessoas que estão sedentas por mais de Ti. Senhor, a única coisa que eu peço é que Jesus se manifeste na vida de cada uma das pessoas, que o Espírito Santo venha e enche essa pessoa, que eles criam intimidade com você, que eles passam um tempo na sua presença e conheçam quem você realmente é. Porque a partir do momento que eles conhecem você profundamente, nada mais vai conseguir enganar elas. Uma vez que eles conhecem a verdade, tudo que é falso é reconhecido na hora. Tudo que é enganação é reconhecido na hora, por isso que eu peço que eles tenham intimidade contigo, que eles te conheçam profundamente, conheçam Jesus, como ele agia, como ele falava, com qual entonação que ele falava, quais as palavras que ele falava, Deus. Porque a partir disso, eles vão ser inabaláveis e nunca mais vão ser enganados por qualquer interpretação ou cultura humana. Muito obrigado por tudo. Amém. Muito obrigado também por mais uma vez você ter passado esse tempo comigo, com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus. É incrível e um privilégio para mim estar aqui e de alguma forma, que eu falei, sabe, te ajudar a conseguir ir mais longe. Muito obrigado, de coração mesmo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.